Estudos para concursos para a Secretaria de Saúde de Estado de São Paulo. Sobre os princípios, conteúdo de administração, princípios. Os princípios da administração pública, eu vou ler todos de uma vez, que eu tenho o conteúdo que eu tenho aqui da apostila. Princípios constitucionais da administração, né? Daí tem o LIMP, daí tem uns outros aqui. Princípio da supremacia do interesse público. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Daí aqui tem uma coisa que está escrita no caput do artigo 37. Depois tem o princípio da legalidade, que começa a explicar os princípios do 37. O princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade administrativa, normalmente ele tá lá na Constituição do Estado de São Paulo. O princípio da publicidade. O princípio da eficácia. Quer dizer, acabei de perceber que eu li moralidade, né? Moralidade é normal, não é da... É que tá escrito aqui moralidade administrativa, e por causa que tem uma palavra extra aqui, o administrativo, eu confundi. Ele tá lá na Constituição normal. O princípio da eficiência, é o mais novo, né? Às vezes eles perguntam qual é o mais novo princípio, e daí você tem que falar eficiência, né? Depois aqui apareceram os outros princípios que são implícitos, ou os que estão lá na Constituição do Estado, né? O princípio da autotutela, o princípio da igualdade, o princípio da finalidade, o princípio da motivação, o princípio da segurança jurídica, o princípio da continuidade do serviço público, o princípio da razoabilidade e equidade e o princípio da probidade. E depois tem umas questõezinhas. Bom, o que eu faço? Vamos fazer umas questões primeiro. São 5 questões. Tá. Eu peguei aqui. Primeira questão. A divulgação oficial do ato da administração para a ciência ao público em geral, com efeito do início da atuação externa, ou seja, de gerar efeitos jurídicos correspondente ao qual o princípio da administração pública, conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, é ciência do público em geral, ou seja, publicidade, certo? Daí, esse aqui eu já tinha visto o gabarito, mas é algo muito óbvio, né? É o princípio da publicidade. Próxima questão. O respeito aos princípios aplicáveis da administração pública, assinale a opção correta. Daí, o primeiro diz, dado o princípio da autotutela, poderá a administração anular a qualquer tempo seus próprios atos, ainda que eles tenham produzido efeitos benéficos a terceiros. E isso está errado. Bom, não é o princípio da autotutela que faz isso não, tá? Apesar de expressamente previsto na CF, o princípio da eficiência não é aplicado por faltar-lhe regulamentação legislativa. E é errado, né? O princípio da eficiência é aplicável sim. Terceiro, é o princípio da publicidade, corresponde na esfera do direito subjetivo. Eu não sei essas coisas às vezes aparecem coisas de direito subjetivo e eu sempre não entendo essa merda. Bom, subjetivo dos administrados, o direito de petição aos órgãos da administração pública. Viu? Não entendi nada. O que ele quer dizer com isso? E o último diz o princípio da autoexecutoriedade impõe ao administrador o ônus de adequar o ato sancionatório à infração cometida impõe ao administrador o ônus de adequar ao ato sancionatório à infração cometida. E isso aqui está ao contrário. O princípio de autoexecutoriedade dá o poder de sanção. Não impõe ao administrador o ônus de adequar ato sancionatório à infração cometida. Quer dizer, dá o poder dele de dar sanção, mas não dá o poder de adequar. Eu não sei nem se o que ele quer dizer com adequar. O gabarito desse aqui era aquele C que eu não entendi nada, mas os outros dois que a gente conseguiu, três que a gente conseguiu identificar o erro. O próximo, a administração pública, nos termos da 37 da CF, deve obedecer certos princípios, tendo em vista os princípios constitucionais prestos na Constituição, seja uma questão que vai falar dos princípios do LIMP. O primeiro diz, a moralidade administrativa, embora seja observada por grande parte dos administradores, não se configura um princípio positivado no ordenamento jurídico
brasileiro. Eu não sei, viu? Esses termos são muito do mal. Que merda que significa ter princípio positivado no ordenamento jurídico? Que não está escrito na lei? Obviamente está escrito na lei. Isso aqui, para mim, parece errado. Apesar de eu não entender os termos estranhos. A publicação do nome dos servidores públicos com seus respectivos. Esse aqui é o segundo enunciado, tá? A publicação do nome dos servidores públicos, ou seja, ele está quebrando o princípio da possibilidade, tá? Publicidade. Com seus respectivos investimentos em sítios eletrônicos, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é legítima. E isso aqui também é publicidade e está certo. Pode fazer isso. E deve fazer isso. Haja vista princípio da publicidade dos atos administrativos, isso aqui está certo. Certo? O B. Daí, olhando o gabarito, é mesmo B. O terceiro diz: o princípio da legalidade determina que a administração pública não pode ser obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso aqui é o. Estranho, o que é isso? O princípio da legalidade determina que a administração não pode ser obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Não. O princípio da legalidade, no caso da administração pública, é que ela só pode fazer o que a lei determinar. Ela não pode fazer nada que não esteja na lei. E o último é da impessoalidade, de acordo com o entendimento do STF, possibilita a contratação de parentes de terceiro grau de autoridade nomeante para exercício de grau em comissão. E isso está errado, isso é nepotismo, não pode. Próxima questão. Lembra de certo e errado. E eu acabei de ver o gabarito e está escrito que é certo. Vamos ver. Em relação aos princípios da administração pública, é a organização administrativa. Julgue o item que se segue. O administrador, quando gere a coisa pública, gere significa administrar, tá? Conforme o que na lei estiver determinado, ciente de que desempenha o papel de mero gestor da coisa que não é sua, observa o princípio da disponibilidade do interesse público. Isso está certo. Certo. Só queria ter alguma ideia para explicar melhor o interesse público, né? Que está lá no começo. E última questão. Um servidor público utiliza sua verba representação ou cartão corporativo em negócios não previstos em sua condição de pessoa pública ou de seu exercício profissional. Com mais informações, os princípios da administração pública atingidos são legalidade e publicidade? Não. Moralidade e impessoalidade. Quer dizer, ele está quebrando a moralidade, mas não está quebrando a impessoalidade. Moralidade e legalidade. Eu acho que é moralidade e legalidade. Apesar de que eu não consigo entender o segundo ponto aqui. Qual o segundo princípio que está quebrando? É óbvio que moralidade está quebrando moralidade, né? Mas o segundo, só estou escolhendo esse aqui por causa que não consigo. Não tem como associar essa coisa aqui com pessoalidade. Nada a ver. Ele não está quebrando pessoalidade, não. Mas eu não consigo identificar o que ele quer dizer. Tipo, ele pode, quebrando legalidade, se lembra, como eu disse, que a legalidade é que é a administrador, ou seja, o gestor, o cara que está trabalhando para a administração, só pode fazer coisas que a lei deixa fazer. Ou seja, na lei, o cara não pode usar o cartão corporativo para coisas que não sejam previstas. E ele está escrito aqui. Cartão corporativo em negócios não previstos, essa coisa de pessoa pública ou do exercício da profissão. Ou seja, está usando cartão corporativo, o dinheiro público, para coisas que ele não deveria fazer. Ou seja, contra a lei. Basicamente, quer dizer, contra as coisas. Não sei nada de lei aqui. Né? Mas, se dá uma mais ampliada na interpretação, dá para dizer que é legalidade. E olhando no gabarito, está dizendo que é legalidade, né? Mas é meio confuso esse enunciado. Pronto, agora vamos lá os princípios. Só que eu não vou ler a ordem de limpe e outras coisas. Eu vou ler os carinhas da ordem, de uma ordem louca aqui. Primeiro princípio da razoabilidade e equidade. O princípio da razoabilidade visa estruturar a aplicação de outras normas e princípios ou regras de modo que sejam aplicadas de forma razoável e justa, consiste em agir com bom senso, moderação e atitude coerentes e deve ser levada em conta da proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada e também as circunstâncias que envolvam a prática do ato. Louco, né? Próximo, princípio de probidade. Probidade consiste na honradez, caráter íntegro, honestidade, configura a retidão no agir, permitindo a atuação da administração de boa qualidade. A probidade às vezes aparece em questões, mas não como um treco administrativo, mas como um treco de identificar o significado das palavras, sabe? Significa que a pessoa é legalzinha, bonzinha, né? Princípio da
Próximo princípio, princípio da continuidade do serviço público. Visa não prejudicar o atendimento à população, uma vez que os serviços essenciais não podem ser interrompidos. É um dos doutrinadores, daí um cara chamado Celso Ribeiro Bastos, que como doutrinador defende essa coisa de não poder interromper. Ele defende que a não interrupção do serviço público é essencial, dizendo: o serviço público deve ser prestado de maneira contínua, o que significa dizer que não é passível de interrupção. Isso ocorre pela própria importância de que o serviço público se reveste, o que implica ser colocado na disposição do usuário com qualidade e regularidade, assim como a eficiência e oportunidade. Essa continuidade afigura-se em alguns casos de maneira absoluta, e quer dizer, sem qualquer abrandamento, como ocorre com os serviços que atendem necessidades permanentes, como é o caso do fornecimento da água, gás, eletricidade, depende, pois da recusa de um serviço público ou de seu fornecimento, ou mesmo da cessação indevida deste, pode o usuário utilizar-se das ações judiciais cabíveis até o rito mais celere, como o mandato de segurança da própria ação cominatória. O próximo princípio é o princípio da segurança jurídica. O Estado, como garantidor, deve conceder a segurança jurídica aos cidadãos devido à necessidade de demonstrar que, embora seja o detentor do poder maior, deve-se dosar de controle e utilização deste poder. A segurança jurídica garante aos cidadãos os seus direitos naturais, como, por exemplo, o direito à liberdade e à vida, à propriedade, entre outros. Em sentido amplo, ela se refere a um sentido geral da garantia de proteção e estabilidade da situação ou pessoa em vários campos. Devemos pensar que, em sentido amplo, ela está ligada à garantia real de direitos que possuem amparo na Constituição Federal, como, por exemplo, os que são reconhecidos pelo artigo 5 da citado diploma legal. Em sentido estrito, a segurança jurídica assume o sentido de garantia da estabilidade e de certezas dos negócios jurídicos. Admite que a administração saibam previamente que, uma vez envolvidas em certas relações jurídicas, esta se mantém estável mesmo se alterar a base legal sobre a qual se institui. Não permite que os envolvidos sofram alterações, razão do constante mudança legislativa, e é mais voltada ao aspecto formal típico do Estado do direito liberal e característico dos sistemas jurídicos positivados, reconhecendo o momento exato em que uma lei entra em vigor e quando pode ser revogada. Eu não entendi a parte final desse princípio, mas próximo ponto, próximo princípio, princípio da motivação. A motivação é um dos critérios entre a discricionalidade e a arbitrariedade, levando em conclusão de que o que não é motivado é arbitrário. O que não é motivado é arbitrário. Arbitrário significa uma liberdade de escolha. Segundo o Bandeira de Melos, nos seguintes termos. Dito princípio de motivação, claro, implica que a administração o dever de justificar seus atos, ele sempre tem que motivação, apontando-lhes os fundamentos de direito e o de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos da situação que deu por existentes a providências tomadas nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei lhe serviu de arrimo. Por ele, a autoridade da administração deve demonstrar as razões que permitem tomar determinada decisão. O princípio da administração. Quer dizer, o princípio da motivação, claro. A motivação é a exigência do Estado de Direito sem a explicitação dos motivos fica difícil aferir a correção do que foi decidido. A falta de motivação no ato discricionário é o que permite a recorrência de desvio de poder e até mesmo de abuso devido à impessoalidade do controle judicial, pois, como dito anteriormente, a motivação é o que permite aferir uma intenção do agente. Próximo princípio, princípio da finalidade. O princípio da finalidade diz que a administração deve satisfazer a pretensão do interesse público. Finalidade é o interesse público. Caso não seja satisfeita a vontade, leva-se à invalidade do ato praticado pelo administrador. A finalidade da atuação da administração situa-se no atendimento do interesse público e o desvirtuamento dessas finalidades suscita o vício de desvio de poder e desvio de finalidade. Por exemplo, uma passeata de interesse coletivo autorizada na administração pública poderá ser dissolvida se tornar-se violenta, ou seja, a sua finalidade foi desviada, de causarem problemas à coletividade, porque houve desvio de finalidade. Próximo princípio, o princípio da igualdade, ou isonomia. Também conhecido como princípio da isonomia, considera-se a administração pública que deve se preocupar em tratar igualmente as partes do processo administrativo, sem que haja discriminações não permitidas. O objetivo é tratar o administrado com humanidade, com equidade, com congruência.
No processo administrativo, busca-se uma decisão legal e justa, pois se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Próximo princípio, o princípio da autotutela. Como o poder público está submetido à lei, sua tutela, a gente acabou de ver na questão, né? Sua atuação é voltada ao controle da legalidade e quando esse poder é exercido pela própria administração, esses atos são denominados de autotutela. A tutela permite que o poder público anule ou revogue seus atos administrativos quando forem inconvenientes com a lei. Para tanto, não será necessário a intervenção do poder judiciário. Impõe-se à administração pública o zelo pela regularidade da sua atuação, o dever de vigilância, ainda que, para tanto, não tenha sido provocada. Essa forma de controle interno se dá em dois momentos: com a anulação dos atos ilegais contrários ao ordenamento jurídico e a revogação dos atos em conformidade com os interesses da administração, cuja manutenção se afigura inoportuna e inconveniente. No entanto, essa autotutela apresenta algumas limitações, objetivos e subjetividades decorrentes do princípio de segurança jurídica. Segundo um cara chamado Madawar, o princípio da autotutela administrativa se apresenta. Em virtude desse princípio, a administração deve zelar pela legalidade, isso aqui foi o que o Madawar falou, pela legalidade de seus atos e condutas, pela adequação deles ao interesse público. Se a administração verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anulá-los por si própria. Se concluir no sentido de inoportunidade e inconveniência, pode revogá-los. Ilegalidade anula, inoportuno revoga. Importante destacar que na súmula 473 do STF, o Supremo Tribunal Federal, que consolida nesse estudo, a administração pode anular seus atos próprios quando derivados de vícios ou se tornarem legais, porque eles não se originam de direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os, claro, os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos da apreciação judicial. Próximo princípio, tá acabando, tá? Vai começar agora os princípios do LIMP. Princípio da eficiência. Por derradeiro, o último princípio a ser abarcado pela Constituição 37 é o da eficiência, que se... Quer dizer, deixa eu ir lá no teco que estava falando do princípio da Constituição direto. Vamos ler na ordemzinha, bonitinho. O princípio aqui da 37 diz assim. Carta Magna, capítulo 7 da Administração Pública, artigo 37, caput. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Daí tem um monte de coisinhas que a administração tem que fazer, né? Agora, a explicação dos princípios. O princípio da legalidade é um dos mais importantes princípios consagrados do ordenamento jurídico brasileiro e consiste no fato de que o administrador somente poderá fazer o que a lei permite. É importante demonstrar a diferenciação entre o princípio da legalidade estabelecido ao administrado e ao administrador, como já explicitado para o administrador. O princípio da legalidade estabelece que ele somente poderá agir dentro dos parâmetros legais, conforme os ditames estabelecidos pela lei. Já o princípio da legalidade, visto sob a ótica do administrado, explicita que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa interpretação encontra batizamento no artigo 5, inciso 2, da própria Constituição Federal. O princípio da impessoalidade agora. Posteriormente, o artigo 37 estabelece que deverá ser obedecido o princípio da impessoalidade. Este princípio estabelece a administração pública através de seus órgãos e não poderá ser, na execução das atividades, estabelecer diferenças ou privilégios, uma vez que deve imperar o interesse social e não o interesse particular. Isso é a impessoalidade. Se o cara escolhesse o princípio, o interesse particular, ele não estaria quebrando o princípio da impessoalidade. De acordo com os ensinamentos de Di Pietro, o princípio da impessoalidade estaria intimamente relacionado com a finalidade pública. De acordo com a autora, a Di Pietro, a administração não pode atuar como vista a prejudicar ou beneficiar uma pessoa determinada, uma vez que é sempre o interesse público que deve nortear o seu comportamento da administração, tá? É interessante constatação, se todos são iguais perante a lei, que está escrito no artigo 5, de todos são iguais perante a lei, necessariamente o serão perante a administração também, que deverá atuar sem favoritismo ou perseguição, tratando todos de modo igual, ou quando necessário fazendo uma discriminação, que é a equidade, né, necessária para se chegar a uma igualdade real e material. Nesse sentido,
Podemos destacar como um exemplo decorrente desse princípio a regra de concurso público, onde a investidura em cargo de emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas de títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego. Próximo princípio, princípio da moralidade administrativa. A administração pública, de acordo com o princípio da moralidade administrativa, deve agir com boa fé, sinceridade, probidade, lealdade e ética. Tal princípio acarreta a obrigação do administrador público de observar não somente a lei que condiciona sua atuação, mas também as regras éticas extraídas dos padrões de comportamento designados como moralidade administrativa, ou seja, a obediência à lei. Não basta o administrador ser apenas legal, ele também deve também ser honesto e tendo como uma finalidade sempre o bem comum. Para um cara chamado Maurice Raul, que eu nem lembro quem é, nunca vou falar, o princípio da moralidade administrativa significa um conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da administração. Trata-se da probidade administrativa, que é a forma de moralidade. Tal preceito mereceu especial atenção no texto vigente, constitucional. No parágrafo 4 do artigo 37, que pune o improbo pessoa não correta ou desonesta com a suspensão de direitos políticos. Ou seja, ele está falando do crime de improbidade administrativa, tá? Por fim, devemos entender que a moralidade, como também a probidade administrativa, consiste exclusivamente no dever de funcionários públicos exercerem e prestarem seus serviços, suas funções com honestidade. Não devem aproveitar os poderes do cargo ou função para proveito pessoal ou favorecimento de outrem. E o último princípio, quer dizer, ainda tem a eficiência que eu ia começar a ler, né? Mas agora aqui tem o princípio da publicidade, né? Ele é interessante porque ele cai conteúdo. Ele se liga com o conteúdo que cai aqui na Secretaria de Estado de São Paulo também, que é de saúde, que é a lei de acesso à informação. A publicidade é o princípio principal da lei de acesso à informação. A lei 12.521, que cai junto com o decreto do Estatuto de São Paulo dela, né? O princípio da publicidade tem por objetivo a divulgação dos atos praticados da administração pública, obedecendo, todavia, questões gelosas, de acordo com as lições de eminente doutrinador Hélio Lopes Meirelles. O princípio da publicidade dos atos contratados administrativos e contratos administrativos, além de segurar seus efeitos externos, visa propiciar o seu conhecimento e controle pelos interessados e pelo povo em geral, através de meios constitucionais. Complementando o princípio da publicidade, o artigo 5, no inciso 3x3, ou seja, 33, garante todos os direitos de receber de órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade e ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado de matéria essa regulamentada na Lei 12.527. Legal, né? Você também vai achar informação sobre essas coisas de publicidade e lei de acesso à informação no inciso 33 do artigo 5, no inciso 2 do parágrafo 3 do artigo 37 de administração e no parágrafo 2 do artigo 216, que eu não sei o que está lá. Eu não sei o que está no artigo 216, tá? E aqui ele também menciona um dos remédios constitucionais, o habeas data. Os remédios constitucionais do habeas data e mandado de segurança cumprem importante papel quanto garantia de concreção de transparência de publicidade, sabe? Próximo e último princípio, os princípios da eficiência. Por derradeiro, o último princípio a ser abarcado é o 37, é a eficiência, o mais novo princípio. Se na iniciativa privada se busca a excelência e a efetividade na administração pública, outro não poderia ser o caminho inetado pela emenda constitucional 19 de 98, uma emenda daquela reforma administrativa, que fixou a eficiência também como para a administração pública de acordo com os ensinamentos de Meirelles. Daí o Meirelles diz que a eficiência impõe a todo agente público realizar atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. E é o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhado apenas com legalidade e exigindo resultados positivos para o serviço público satisfatório e atendimento das necessidades de comunidade de seus membros. Outro sim. O de Pietro também falou que o princípio da eficiência possui dois aspectos. O princípio da eficiência apresenta na realidade dois aspectos e pode ser considerado como uma relação de modo de atuação do agente público no qual se espera o melhor desempenho possível das suas atribuições para lograr os melhores resultados e em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. Não entendi.
Mas, esquece, pula. Portanto, a atualidade merece especial referência à questão de nepotismo, ou seja, a designação do cônjuge, companheiro ou parente para cargo em público de órgão. A lei proibiu o nepotismo direto, aquele que o beneficiado deve estar subordinado ao seu cônjuge ou parente, limitando o seu segundo grau civil por consanguinidade, pai, mãe, avós, irmãos, filhos e netos, ou por afinidade, sogros, pais dos sogros, cunhados e enteados e filhos dos enteados. O Supremo STF ampliou essa vedação por meio de súmula vinculante número 13, onde proibiu o nepotismo em todas as entidades da administração direta e indireta de todos os entes federativos, enquanto a Lei 8112 veda apenas para a administração direta as autoridades e as fundações de união. Estende a proibição aos parentes de terceiro grau, tios sobrinhos, que alcançava apenas aos parentes de segundo grau. E proibiu-se também o nepotismo cruzado, aquele em que o agente público utiliza sua influência para possibilitar a nomeação do cônjuge, companheiro ou parente em cargo em comissão ou de confiança ou função gratificada, não subordinada diretamente a ele. A vedação do nepotismo apresenta os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e isonomia, de acordo com o decidido na ação declaratória de constitucionalidade 12. Louco, né? E assim terminou os princípios básicos. E agora tem aqueles dois princípios que a gente tinha falado no começo, né? Princípios da Constituição, princípios são, pois, as verdades ou juízos fundamentais que servem para o alicerce ou de garantir a certeza de um conjunto de juízos ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção da realidade. Às vezes também se denominam princípios certas proposições que, apesar de não serem evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da validez de um sistema particular de conhecimento com seus pressupostos necessários. Que coisa estranha, né? Dessa forma, são princípios, preposições que servem para a base de toda a estrutura de uma ciência. No direito administrativo não é diferente. Temos os princípios que servem de alicerce para este ramo de direito. Direito público. Os princípios podem ser expressos ou implícitos, ou explícitos, que são os contragrados escritos na Constituição. Os implícitos são aqueles que, de alguma forma, os implícitos são aqueles que, de alguma forma, reagem à atuação da administração. Tá. Mas na necessária fala dos princípios que regem a administração pública de forma geral. São eles o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da disponibilidade. O princípio da supremacia do interesse público diz assim: consiste na sobreposição do interesse público em face do interesse particular. Havendo conflito entre interesse e o interesse particular, aquele prevalecerá, o público, tá? Podemos conceituar o interesse público como uma somatória de interesses individuais, desde que represente o interesse majoritário, ou seja, a vontade da maioria da sociedade. O interesse público primário é o interesse direto do povo e é o interesse da coletividade como um todo. Já o interesse público secundário é o interesse direto do Estado como uma pessoa jurídica, titular de direitos e obrigações, e em suma é uma vontade do Estado. Assim, a vontade do povo, ou o interesse público primário, e a vontade do Estado é secundário. Mas não é para confundir os dois. O interesse público secundário só será legítimo se não contrariar nenhum tipo de interesse do primário, do povo, e, ao mesmo tempo, indiretamente possibilite a concretização da realização do interesse público primário. Daremos um exemplo para que você compreenda perfeitamente essa distinção. Esse princípio é um dos pilares do denominado regime jurídico administrativo, fundamentado na existência das prerrogativas e dos poderes especiais conferidos à administração pública para que esta seja apta a atingir os fins que lhes são impostas pela Constituição e pelas leis. O ordenamento jurídico determina que o Estado, a administração, atinja uma gama de objetivos e fins e lhe confere meios e instrumentos para alcançar esses metas e fins. Aqui se encaixa o princípio da supremacia do interesse público, fornecendo à administração certas prerrogativas e poderes especiais para a obtenção desses fins que foram estabelecidos na lei. O princípio comentado não está expresso em nosso ordenamento jurídico, ou seja, não está escrito na lei, não está escrito na Constituição, e também não está escrito em nenhum artigo de lei, mas ele é um princípio que encontra-se em diversos institutos de direito administrativo. Vejamos alguns exemplos. Na Constituição garante o direito à propriedade.
Mas, com base no princípio da supremacia do interesse público, a administração pode, por exemplo, desapropriar uma propriedade. Ou seja, óbvio, tem o caso, as pessoas têm direito à propriedade, mas, por causa que tem a supremacia do direito público, a administração, se for melhor para o interesse público, ela pode desapropriar uma propriedade, entendeu? Requisitá-la ou promover o seu tombamento, suprindo ou restringindo o direito de propriedade, entendeu? A administração e o particular podem celebrar contratos administrativos, mas esses contratos, eles prevêem que uma série de cláusulas exorbitantes existam neles que vão possibilitar à administração ter prioridade e supremacia no contrato. Por exemplo, modificar ou rescindir unilateralmente tal contrato. O poder da polícia administrativa, que confere à administração pública a possibilidade de, por exemplo, determinar a proibição de venda de bebida alcoólica a partir de determinada hora da noite, com o objetivo de diminuir violência. Diante desses inúmeros abusos e ilegalidades e arbitrariedades cometidas em nome da aludido a princípio, já existem vozes de doutrina proclamando a necessidade de pôr um fim a este através da teoria da desconstrução do princípio da supremacia. Na verdade, esvaziar tal princípio não resolveria o problema que fica mencionando várias vezes. O problema da falta de probidade dos homens públicos, como afirma a maioria da doutrina, o princípio da supremacia do interesse público é essencial, sendo um dos pilares da administração, devendo ser aplicado de forma correta e efetiva. Se há desvio da aplicação, o Poder Judiciário é que deve ser provocado para corrigi-lo. E o último princípio, para terminar, o princípio da disponibilidade do interesse público. O princípio é o segundo pilar de regime, além do supremacia. Funcionando como um contrapeso ao princípio da supremacia do interesse público, e ao mesmo tempo que a administração tem prerrogativas de poderes exorbitantes para atingir seus fins determinados em lei, ela sofre restrições e limitações que não sejam existentes para o particular. Essas limitações não decorrem do fato de a administração pública não é proprietária da coisa pública, e ela não é proprietária do interesse público, mas sim mera gestora dos bens e interesses alheios de pertence ao povo. Ou seja, o que a administração gere não é dela, é do povo, é nosso. Em decorrência desse princípio, a administração somente pode atuar pautada em lei. A administração somente poderá agir quando houver a lei autorizando um determinado a sua atuação. A atuação da administração deve, então, atender à estabilidade estabelecida em lei, o único instrumento capaz de tratar o que seja interesse público. Esse princípio também se encontra no implícito em nosso ordenamento, surgindo sempre que estiver em jogo o interesse público. O exemplo disso é a utilização dessa prática no princípio de os bens públicos não são alienados como os particulares, havendo uma série de restrições na sua venda. Em regra, a administração não pode contratar sem prévia licitação por estar em jogo o interesse público. Necessidade de realização do concurso público para a admissão de cargo permanente. Sem prejuízo, voltamos a frisar que a administração pública deverá se pautar principalmente nos 5 princípios estabelecido pelo Caput no artigo 37 da Constituição República Federativa do Brasil. Entendeu? E assim termina os princípios.